Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Dani Celal, do Dani Arte Cristã. E hoje a gente tá aqui. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Dani Celal, da Dani Arte Cristã. E hoje a gente tá aqui para mostrar para vocês o segundo modelo daquela bolsinha que a gente trouxe no vídeo passado, que é essa daqui, né? De botar. É a bolsa hora da troca, né? Onde a gente coloca as coisinhas da troca do bebê. Eu fiz a princípio esse modelo que as meninas estavam pedindo no Instagram, né? Baseado em umas fotos que elas me enviaram. Mas no final do vídeo, assim, depois que eu criei o projeto, fiz a peça, gravei o vídeo, teve algumas coisas nela que eu não gostei muito. Então, o que acontece? Eu resolvi dar algumas modificadas nesse modelo. Uma das coisas que eu não gostei muito foi essa parte aqui, que eu acho que ela fica aberta, assim, não curti muito. Essa parte aqui atrás, eu acho que tinha que ter alguma coisa para fechar. E essa parte aqui da aba também, no momento em que a mãe vai abrir, né? Se não tem nada aqui fechando, acredito que poderia cair o material. Então, eu fiz algumas modificações e surgiu esse projeto aqui, tá? Ele é bem parecido com aquele ali, só tem algumas modificações. Por exemplo, aqui nas laterais, pra não ficar aquele buraco ali, aquela coisa toda ali, eu coloquei duas abinhas com velcro, ó, de cada lado, desse lado e desse lado. Então, ó, ficou, na minha visão, ficou melhor, né? Aqui atrás eu coloquei um zíper, ó. Então, esse bolso aqui na parte de trás, ele tem zíper. E na parte da frente, na aba, lembra que ficava aberto esse bolso aqui? Eu coloquei um velcro, ó. Então agora pode colocar alguma coisa aqui dentro que ele não vai cair na hora que tu abre, tá? E aí o bolsinho da frente continua sendo o bolsinho de plástico, né? Original, ó. Tá? Então tem o botão imado, a parte interna toda forradinha, né? E as laterais, aí tem a alcinha eu conservei o mesmo modelo, o mesmo padrão. E aqui nas laterais tem as abinhas, que eu achei que necessário colocar duas abinhas assim, para não ficar aquele buraco aberto ali nas laterais. E eu até achei que deu um charme a mais também a peça, tá? Ela ficou bem estruturada, ficou bem legal. Acredito que vocês vão gostar bastante. Não é muito difícil, eu fiz esse vídeo bem mais detalhado que o primeiro. Mostrei bem as medidas, porque realmente no primeiro vídeo eu tinha esquecido de passar as medidas dos moldes, agora eu botei bem ali aparecendo as medidas. E acho que vocês vão curtir bastante, tá? Esse vídeo tá bem legal. Vamos pra aula então? É isso aí. Ele consiste em 5 moldes, tá? Que a gente criou. Eu vou mostrar um por um e os cortes de tecido que eu fiz nele, tá? Em primeiro lugar, nós temos o molde número 1, no tamanho de 32 por 30 centímetros. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem. 32 por 30 centímetros. Nós devemos cortar ele 2 vezes no tecido principal, 1 vez no tecido de forro e 2 vezes na manta. Esse número 1, ele corresponde a essa parte aqui do corpo da nossa peça, tá? A gente vai fazer o corpo dela todo aberto em primeiro lugar. Vamos colocar os bolsos, tudo direitinho, e depois a gente vai fechar a bolsa. Então, esse número 1 corresponde, um deles corresponde a essa parte aqui, que inclui a aba e a boca da peça, e essa segunda parte aqui, que corresponde ao fundo da bolsa e às costas da bolsa, tá? Então, por isso que nós temos que cortar 2 vezes no tecido principal, mais duas vezes na manta, e 1 vez no tecido de forro pra a gente colocar na aba. Então, em primeiro lugar, como nós vamos fazer? A gente vai pegar, eu uso a manta sempre de gramatura 150, tá? Porque ela é mais barata do que ela é mais em conta do que a R1 e R2.
E pra mim ela tem o mesmo efeito depois que a gente passa ferro. Ela fica bem compacta e ela gruda no tecido também, né? Mesmo ela sendo uma manta não resinada. Então, eu gosto muito de usar essa manta aqui porque o valor dela é bem mais baixo e ela tem o mesmo efeito. Mas, caso vocês queiram usar R1, R2, outro tipo de material para fazer a estrutura da peça, pode usar também. Ó, eu pego coloco o tecido principal em cima da manta, passo com ferro bem quente e ela vai ficando bem compacta e vai colando no tecido. E ela é uma manta não resinada, tá, gente? Ela não tem cola, mas mesmo assim ela gruda no tecido. Ó. Em primeiro lugar, nós vamos fazer isso então. Nós vamos passar a ferro as duas partes do molde número 1, que são 2 vezes no tecido principal e 2 vezes na manta. Então, nós vamos passar a ferro esses dois. Eu vou pegar a régua, vou riscar no tecido principal uns riscos assim, de 5 centímetros, ó, nesse sentido. E agora, no outro sentido, assim. Vou fazer isso nos dois tecidos com a manta, já com a manta fixada aqui atrás, e vou passar uma costura, então, em cima dos riscos que eu fiz, tá? Vou fazer isso nas duas peças e mostro pra vocês como ficou. Então, gente, ficou assim, ó. Eu costurei as linhas verticais e horizontais e prendi bem fixo o tecido na manta, dos dois moldes número 1. Agora, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar um deles de lado e vamos colocar nesse aqui o bolso da aba. Vamos usar um deles para fazer a aba, que é essa parte aqui do corpo, e vamos colocar na aba aquele bolsinho interno que tem. Ó. O molde número 2, ver se dá para vocês visualizarem bem. O molde número 2 tem 16 centímetros por 30 centímetros e esse molde, ele é para os bolsos. Então, nós vamos precisar uma vez no plástico cristal para fazer um dos bolsos de fora, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro para fazer os dois bolsinhos internos, tá? Então, nós vamos pegar, no princípio, um dos tecidos de forro e um dos tecidos principais pra gente poder usar agora. E os outros a gente reserva para a próxima etapa. Nós vamos fazer como? A gente vai pegar, então, e colocar aqui frente com frente, tá? Ó, frente do tecido principal com a frente do tecido de forro. Vamos fazer uma costurinha pé de máquina aqui, nessa extremidade toda. E depois a gente dá continuação. Ficou dessa forma, ó. Tava assim, a gente costurou, eu desvirei e fiz um pespontinho aqui pra ficar o acabamento bonitinho, tá? Nós vamos precisar para fazer a aba dos moldes número 1, da manta com o tecido principal, mais o tecido de forro também do molde número 1 e o bolsinho, então, que é referente ao molde número 2, tá? Nós vamos montar a peça, mas antes de montar, nós vamos colocar os velcros, ó. Bom, eu vou colocar, então, o velcro aqui no bolsinho. Desse lado de cá, do bolsinho, eu vou colocar 16 centímetros de velcro bem no centro. Assim. Vou costurar ele ali. Assim.
E aqui, na parte de trás, na parte de dentro, eu vou colocar os outros 16 centímetros do lado oposto do velcro, da parte crespinha do velcro. Eu vou costurar aqui, primeiro, assim e assim, costurar os dois velcros para depois a gente poder montar essa parte da peça. Fica, se tu dobrar o tecido no meio, ó, ele fica logo acima rente aqui ao meio do tecido, tá? Bem no centro. E essa parte aqui eu coloquei aqui bem na beiradinha. Então, no momento em que a gente colocar assim um sobre o outro, ó, ele vai fechar, tá? Bom, o bolso, então, está colocado. Agora, a gente deixa aqui de ladinho, por quê? Eu também achei interessante colocarmos nesse modelo, aqui, ó, nessas laterais aqui, eu acho que ele fica muito aberto, ó, nas duas laterais. E pode estar caindo alguma coisa aqui de dentro. Então, eu vou colocar duas abinhas assim, como essa aqui da frente, ó. Vou colocar duas aqui nas laterais também, pra fechar melhor aqui, tá? Então, eu vou fazer como um detalhe na bolsa e acho que vai ficar mais seguro também. Então, para fazer essas duas laterais, eu vou precisar de 2 pedacinhos de tecido no tamanho de... Isso são algumas alterações que eu fiz da bolsa original, tá, gente? Ó, 20 centímetros por 13 centímetros. 2 pedacinhos. Nós vamos dobrar ele ao meio. Se tiver frente, a gente vai dobrar com a frente para dentro, tá? E o avesso para fora. Vamos passar uma costura assim, ó, deixando essa parte aqui aberta para desvirarmos. Vamos passar uma costura assim, pezinho de máquina. Costurarmos, a gente vai desvirar. Ajeitando bem os cantinhos. E então, nessas duas laterais, essas duas abinhas laterais, nós também vamos colocar um velcro, tá? Eu vou colocar um velcro de cada lado para ficar mais segura. Coloquei 2 velcros, posicionei assim, a parte áspera e a parte lisa eu vou guardar depois para nós colocarmos nas laterais, tá? Vamos deixar esse aqui de lado e vamos fazer a alça, a alcinha. A alcinha é um pedacinho de tira de 25 centímetros por 5 centímetros, tá? Eu dobrei ela uma vez pra dentro, mais uma vez, e dobrei ao meio. E passei a ferro. Agora, eu vou passar uma costura, fechando essa tirinha bem aqui, toda essa extremidade bem na beiradinha. Depois de costurarmos, vamos desvirar. Depois de desvirar, então, ela fica assim. Aqui tá o bolsinho com velcro, ó. Tá? Ele fecha bem, aí pode colocar qualquer coisa aqui que vai ficar bem seguro, não vai cair. Aí, aqui ficou as abinhas, porque depois nós vamos fechar assim, ó. E aí, essas duas abinhas vão pegar aqui na lateral pra fechar aquela partezinha que ficava aberta. E a alcinha ficou aqui, ó, presa aqui em cima, tá? Então, agora, só pra dar um acabamento, nós vamos passar um pesponto aqui em volta, ó. Só pra dar um acabamento final, pra ficar bonitinho. O acabamento, a gente vai passar uma costurinha de pé de máquina. Agora, então, a gente vai colocar o botão, ó. Fiz o pesponto aqui em volta, já fiz o acabamento. Vamos colocar o botão imado no lugarzinho dele agora. O botão tem que ficar do lado de dentro, então, no bolso da nossa aba, tá?
porque depois nós vamos fechar ele assim, né? E aí, pra não aparecer a parte aqui, nós vamos colocar ele só no bolso, tá? Sem atravessar lá pro outro lado. Eu vou ver aqui onde que fica o meio da minha peça, ó, vou dobrar, vincar aqui o meio, vou fazer 2 risquinhos pra gente saber onde a gente tem que furar, ó. Ele tem o botão imado, ele tem 2 ferrinhos, que é esses ferrinhos que a gente tem que atravessar. Então, eu vou marcar aqui, ó, e vou marcar os lugares onde eu vou ter que fazer o furinho para passar os 2 dentes. Aí, eu vou abrir aqui o bolso e com a ajuda do desfazedor de casa ou com a tesourinha mesmo, eu vou, então, perfurar aqui somente o bolso, sem atravessar lá pro outro lado, só o bolso. Ó. Aí, eu vou pegar a parte em que tem a parte que tem a bolinha, ó. Vou colocar aqui nos furinhos, até saírem lá do outro lado, dentro do bolso. Tem que colocar ali e sair aqui. Um lado foi, agora o outro. Ó, saiu os 2 dentinhos aqui. Agora, nós vamos pegar aquela latinha, ó, furadinha, vamos colocar aqui nos 2 dentinhos e vamos abrir os dentinhos, um para cada lado. Um para lá e o outro para cá. Pronto. Dessa forma, ó. Aí, o botão ficou ali, no lugar onde a gente quer, dentro do bolso, tranquilo, tá? Então, a nossa aba em si está pronta. Vamos guardar aqui o outro pedaço do botão para nós colocarmos depois no decorrer da confecção da peça. Agora, vamos fazer a segunda parte. Ó, para vocês entenderem, eu fiz aqui um desenho. Essa aqui é o corpo da peça aberta, antes da gente fechar. Então, nós acabamos de fazer essa parte aqui, ó, da aba e da boca, tá? Agora, nós vamos fazer essa parte aqui do meio, que consiste nas costas e no fundo. Então, vou mostrar aqui nela pronta para vocês terem uma ideia. Nós fizemos essa parte aqui, tá? Agora, nós vamos fazer essa parte aqui e o fundo, ó, que é inteiro, tá? Essa parte toda aqui é que nós vamos fazer agora. Essa parte aqui de trás, nessa bolsinha que eu fiz, na bolsinha piloto, eu não coloquei zíper. Também acho que ficaria melhor se tivesse um zíper. Então, dessa vez, nessa aula, eu vou ensinar a colocar um zíper nesse bolsinho de trás. Para isso, nós vamos pegar os moldes ali dos bolsos, né? Onde diz, ó, uma vez no plástico, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro. Nós vamos pegar uma vez no tecido principal, uma vez no forro, do molde número 2. E vamos traçar um risco aqui e vamos cortar para poder colocar o zíper. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui 5 centímetros, não, 4 centímetros para dentro. Vou riscar. 4 centímetros aqui da beiradinha, vou riscar e vou cortar. Dessa forma, tá? E aí, nós vamos prender o nosso zíper no nosso bolso. A gente vai fazer o seguinte, ó. De um dos lados, nós vamos pegar a faixinha com os dentinhos virados pro tecido principal. Ó, vamos colocar assim, bem rente aqui, e vamos passar uma costura assim, tá? Depois, a gente vai virar. E nas costas do zíper, nós vamos pegar a outra faixinha, vamos colocar em cima e vamos passar mais uma costura, pezinho de máquina aqui. Vamos prender no zíper as 2 faixinhas, o do forro
e o do tecido principal. Bom, então eu costurei aqui o tecido principal e o de forro, e o zíper ficou ali no meio. Agora, a gente vai abrir assim, ó, tá? Para o acabamento ficar legal dos dois lados, ó. E vamos passar uma costurinha aqui para pespontar, tá? Depois que nós fizermos isso, nós vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Vamos pegar aqui a parte direita, vamos colocar assim, ó. Vamos costurar, virar, pegar a outra parte, colocar aqui, costurar também, tá? Ó, dessa forma, para ficar dos dois lados. Então, costurei aqui, fazendo um sanduíche lá com o zíper. Agora, a gente vai abrir, esticar bem assim. E vamos passar mais uma costurinha aqui de pesponto, só para fazer o acabamento. E aí, ele vai ficar bonitinho dos dois lados. O bolso está prontinho. Agora, nós vamos colocar ele na parte de trás da nossa bolsa. Nós vamos posicionar ele bem aqui, em cima, nessa extremidade. Mas aqui, para nós fazermos um acabamento nessa parte aqui de baixo, a gente vai pegar um pedacinho de viés. Pode ser aquele viés comprado, pronto, que é o que eu vou usar aqui. E mesmo pode fazer um viés aí com o próprio tecido, tá? Eu uso esse porque pra mim parece mais prático mesmo. Vou colocar assim. Vou colocar aqui. E aí, vou costurar bem em cima do viés. Aqui, vou costurar aqui em cima e vou costurar aqui nas laterais também, pra gente fixar o bolso nessa parte aqui. Depois de fixarmos o bolso, ele ficou assim, ó. Tá? Aqui tá o bolsinho, com acabamento interno e um acabamento externo legal também. Agora, vamos passar para a próxima parte. Nós fizemos até agora essa parte aqui da aba e da boca, fizemos agora essa parte aqui, que é as costas e o fundo com o bolsinho, e agora falta nós fazermos essa parte que é a parte da frente, onde vai o bolso de plástico, que é essa parte aqui. Então, nós viemos fazendo desde aqui. Nós fizemos essa parte aqui, agora a gente fez essa parte aqui até o fundo. E agora, por último, nós vamos fazer essa parte, que é onde tem o bolso de plástico e o zíper. Para fazermos essa parte da bolsa, a gente vai precisar do molde número 3, 19 centímetros por 30 centímetros, tá? Cortar uma vez no tecido principal, uma vez na manta. Então, é essa parte aqui. Eu já fiz a mesma coisa que eu fiz com os moldes 1. Ó, eu coloquei a manta, passei a ferro, risquei e costurei, tá? Para ela ficar bem estruturada. Agora, nós vamos pegar o plástico do molde número 2, né? E vamos colocar o zíper nesse plástico. Ó, vamos colocar o zíper nele. Para colocarmos o zíper no bolsinho de plástico, nós vamos precisar de mais uma tira de 30 centímetros por 5 centímetros. Vamos dobrar ela ao meio, vamos passar ferro para vincar. E então, nós vamos pegar a parte da frente do zíper, que tem os dentinhos e o cursor. Vamos colocar dessa forma. A parte dobrada para dentro e a parte aberta para fora. E vamos colocar bem rente aqui e vamos costurar. Uma costurinha bem na beiradinha aqui de todo o zíper. Costurei aqui. Agora, a gente vai desvirar, ó, dessa forma, dobrar pra cima, e vamos pespontar. Vamos passar uma costurinha bem aqui, rente em cima do tecido, pra fazer um acabamento, tá?
Depois de fazermos isso, nós vamos pegar o plástico e vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar ele aqui dessa forma, com a beiradinha do plástico na beiradinha do zíper aqui, ó, assim. E vamos passar uma costura bem rente aqui aos dentinhos do zíper. Costurei aqui, agora eu vou desvirar dessa forma, ó, assim. Vou ajeitar aqui, ó, para que essa parte aqui fique para baixo, ó, assim. E aí, vou passar mais uma costurinha aqui, fixando o zíper no plástico, para dar um acabamento, dessa forma, tá? Tudo isso, gente, eu estou fazendo sem mudar o meu pezinho da máquina. Eu tô fazendo com o pezinho da máquina normal de costura reta. Se vocês tiverem o pezinho para colocar zíper, né, pode, para costurar no plástico, pode trocar, pode usar. Mas quem não tem esses pezinhos, pode usar o pezinho simples da máquina de costura reta, que funciona igual. Eu acabei de fazer tudo aqui no pezinho simples da máquina e tá dando certo, sempre deu certo. Eu não tenho costume de ficar trocando o pezinho da máquina. Claro que ajuda, né, facilita, mas como eu não tenho esses pezinhos, eu acabo que vou usando assim mesmo, uso sempre o mesmo pezinho e as minhas peças sempre ficaram legais dessa forma. Então, dá pra fazer bem tranquilo. Aqui, o zíper está prontinho pra gente colocar na parte de trás da bolsa. Como nós vamos colocar? Vamos colocar aqui um sobre o outro. Ó. Vamos agora prender. Passar uma costurinha em toda a volta, só para prender o bolso no corpo da bolsa. E o bolso frontal ficou dessa forma. Ficou assim, com acabamento interno e externo, bem direitinho, tá? Esse é o nosso bolso. Agora, vamos para a próxima etapa. Nós fizemos essas 3 partes do corpo da bolsa separadamente. Agora, nós vamos juntar e fazer uma peça só. Como nós vamos fazer isso? A gente vai pegar aqui a aba, ó, tá? Vamos costurar na aba essa parte aqui, ó. Aqui tá a aba, tá? Depois da aba vem a parte do bolsinho, aquela com o fundo. Então, depois da aba vem a parte do bolsinho com o fundo. O zíper, tá, do bolsinho vai ficar perto aqui dessa parte onde tem as abinhas. Então, nós vamos colocar dessa forma, ó, porque depois a gente vai desvirar, ele vai ficar assim. Nós vamos posicionar aqui e vamos passar uma costura pé de máquina aqui. Assim. Depois disso, nessa parte aqui, ó, que aí nós colocamos a aba, essa parte aqui, até aqui, e aí, por último, vem o bolsinho de plástico. Então, vamos colocar o bolsinho de plástico aqui grudadinho no fundo. Só que esse aqui, o zíper, ele vai ficar pra fora. Então, nós vamos colocar essa parte aqui, ó, onde não tem o zíper, aqui. Vamos colocar frente com frente, a parte que não tem o zíper, a parte do plástico, aqui nessa extremidade. Vamos acertar bem certinho. E vamos fazer uma costurinha reta, prendendo. Aí, ele vai ficar dessa forma. A aba, a parte de trás com o bolso e a parte da frente com o bolso também, tá? Vamos costurar, então, aqui e vamos costurar aqui. E unirmos aqui e aqui, ficou dessa forma. A aba, o bolsinho de trás, o fundo da bolsa e o bolsinho da frente, tá? Ó, vai ficar assim, com a aba aqui por cima.
Agora, nós vamos colocar as laterais da nossa bolsa. As laterais estão no molde número 4. Ó, molde número 4, que diz assim: 14 centímetros por 20, cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes na manta. Eu já tenho aqui a manta fixada no tecido principal e eu também fiz os riscos e as costuras para deixar bem estruturadinho, tá? Como nós vamos colocar, então, as laterais aqui no corpo? Nós vamos abrir a peça. Vamos começar daqui, ó, onde inicia a aba, tá vendo, ó? Aqui. Ficou sobrando uma partezinha aqui pra fora, então, nós vamos começar dali. Vamos pegar uma e vamos posicionar dessa forma assim, tá? E aí, a gente vai costurando aqui. Quando chegar aqui, a gente vai deixar o pezinho de máquina cravado. Vamos girar esse tecido aqui e vamos continuar costurando assim. Quando chegar aqui na beiradinha, nós vamos deixar o pé de máquina aqui, a agulha cravada e vamos girar. E vamos continuar costurando até aqui. Costurei aqui, ó, costurei assim, assim e assim, tá? Ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa desse lado de cá, ó. A gente vai começar aqui, onde começa a aba. Vamos posicionar lá na máquina assim. Vamos vir costurando até aqui. Gira, vai costurando até aqui, gira e vem costurando até aqui. Depois de costurarmos as duas laterais, ela ficou assim, dessa forma, do lado de fora. E vou desvirar para vocês verem como ficou do outro lado da bolsa. Ajeita bem os cantinhos ali. E ela ficou assim. A parte do fundo, a parte de trás com o zíper, a parte da frente com o bolso de plástico, né? E a aba. Agora, antes de colocarmos o forro em si, né, que falta o forro da bolsa, o acabamento interno, nós vamos colocar aqueles velcros, ó, nas laterais, onde a abinha vai pegar aqui, ó, assim, tá? Então, eu vou posicionar aqui, ó, e vou costurar nas duas laterais. Ela tem que ficar 1 centímetro para baixo, aqui, 1 centímetro da parte aqui da beiradinha, bem no centro da lateral. E aí, nós vamos costurar na bolsa. Aqui, dos dois lados, ó, costurei ele aqui, tá? Agora, sim, nós vamos fazer, então, a parte interna, o acabamento interno da bolsa, tá? Para isso, nós vamos precisar do molde número 5. Molde número 5 é esse aqui, que diz assim: molde 5, 25 centímetros por 42. Cortar uma vez no tecido de forro. Aí, aqui também tem aqui a marcação das costuras e depois da caixinha de leite de 6 centímetros. Eu coloquei aqui a marcação da costura para vocês saberem que os 6 centímetros começam a contar a partir da costura. Então, ele conta a partir do meio da dobra do tecido e a partir da costura. Ele tá dizendo aqui também, para cortar dobrado, ó, dobra do tecido. Então, eu peguei o tecido de forro, dobrei ao meio, posicionei o molde e cortei, tá? Aqui é a dobra do tecido. Então, a caixinha do leite também vai ser na dobra do tecido. Depois de fazer as costuras aqui nas laterais, ó, fechando as laterais, tá? Eu marquei 6 centímetros aqui e aqui, 6 centímetros aqui e aqui, e do outro lado também. Aí, nós vamos abrir agora, dessa forma. Vamos encontrar aqui os dois cantinhos da marcação que a gente fez e vamos passar uma costura em cima do risco, dos 6 centímetros de cada lado. Costurei aqui os cantinhos
que é a famosa caixinha de leite que a gente fala, né? Agora eu vou cortar aqui o excesso, cortar os bicos. E vamos colocar o forro na bolsa. A gente vai pegar a bolsa assim aberta, ó, tá? Dessa forma. E vamos vestir a bolsa no forro. Vamos pegar aqui o forro, com o lado direito do forro para dentro e o lado de fora da bolsa para fora. E vamos vestir dessa forma. E vamos colocar tudo lá pra dentro. Vamos colocar a alcinha, as abas, tudo lá pra dentro do forro. Dessa forma. Ficou direito do forro com o direito da bolsa. Nós vamos acertar os cantinhos bem certinho. Os cantinhos da bolsa ali bem certinho, com os cantinhos do forro, tá? Assim. E aí, nós vamos passar uma costura em toda a volta. Vamos fechar toda a boca da bolsa aqui, costurando os dois juntos, ó. A gente tem que cuidar para não pegar as abas, tá? As abas tem que ficar lá pra dentro, a gente não pode pegar as abas, a gente tem que pegar apenas essa partezinha aqui, ó. De toda a volta da boca da bolsa. Então, gente, depois de tudo costurado aqui em volta, nós vamos pegar aqui uma das laterais da bolsa e nós vamos abrir, descosturar um pedacinho aqui, para nós podermos desvirar a peça. Ó, vamos descosturar assim. Tá? E aí, a gente vai puxar agora toda a bolsa por esse buraquinho aqui na lateral que a gente fez. Vamos desvirando tudo. Puxando e vai trazendo tudo pra fora. Vai trazendo com calma, porque tem plástico, tem zíper, tem aba, tem tudo. Mas vamos devagarinho que ele vai vindo. A gente traz tudo pra fora. Põe o acabamento lá pra dentro. Ajeita bem. E ela vai ficar assim. Ó, com a parte de fora e a parte interna. Agora, o buraquinho que a gente fez ali, que a gente descosturou, é só a gente ou fechar com pontinhos invisíveis ou passar uma costurinha bem na pontinha mesmo com a máquina aqui. Porque ela vai ficar lá dentro, não vai aparecer, tá bom? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ajeitar bem essa parte aqui de cima, ó, esticar aqui, e vamos fazer uma costura aqui em volta para fazer um pesponto, para fazer um acabamentozinho bonitinho aqui nessa parte também de cima. Bom, terminamos essa parte do forro da bolsa, ficou assim, ó, com os acabamentos. A parte da frente ficou assim, e aqui as laterais, ó. Aqui que eu achei que na original ficava muito aberto, assim, ó. Então, por isso, as abinhas, na minha visão, elas ficaram mais... além de ficou mais protegido, também, visivelmente, assim, eu acho que fica mais bonitinho, né? Então, por isso, as laterais. Aí, aqui também tem um zíper, que na anterior a gente não tinha colocado. E a alcinha. Agora, faltou só uma coisa para terminarmos de fato a bolsa, que é o outro lado do botão aqui, né? Esse lado do botão, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar de maneira que atravesse até lá o outro lado. Então, eu vou ver aqui bem certinho onde que esse botão aqui pega, ó. Eu vou colocar, ele é do mesmo tamanho da frente da bolsa. Então, a gente coloca assim... Aperta onde ele está, ó, aperta em cima do botão, ele vai ficar marcadinho ali no plástico. Então, a gente vai pegar, vai riscar ali onde eu vou cortar. Vou fazer os dois risquinhos.
tá? Vou abrir. E vou abrir o outro também. E aí, a gente só coloca a outra parte do botão magnético, que tem que sair aqui no forro. Ó, vai sair lá no forro. Colocamos, então, a partezinha aqui. Então, resolvi acrescentar algumas coisas e acredito, no meu ponto de vista, que ficou muito melhor ela assim, do jeito que tá aqui. Tá, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar as suas sugestões para próximos vídeos, tá, gente? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham melhor esse modelo ou o anterior. E também deixem sugestões para novos vídeos, tá bom? É isso, então. Um beijão a todos. Deus abençoe.